Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Que bom poder estar com vocês nesta manhã e juntos invocar o nome do Senhor e ter a certeza de que este Deus está no controle da história. Queridos, eu quero pedir a você que compartilhe essa mensagem para que vidas sejam também tocadas, abençoadas pela palavra de Deus. E olha, você pode compartilhar esta mensagem para que outras vidas sejam tocadas. Você pode dar o teu like para que essa ferramenta entenda que essa mensagem é relevante e ela por si só também vai entregar a mais pessoas. Então, se você não é inscrito no canal, eu te convido, inscreva-se no canal, ative o sininho e você será notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus hoje, Daniel capítulo de número 11, o verso 1 que nos diz assim: E eu, pois, no primeiro ano de Dário, Medo, levantei-me para animar e fortalecer. Verso 2: Agora te declararei a verdade, e eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. Esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Queridos, em Daniel capítulo de número 11, o anjo Gabriel revela a Daniel o futuro dos impérios da Pérsia e da Grécia. Como havia prometido em Daniel capítulo 10, uma declaração de Gabriel deve chamar a nossa atenção. E diz: sendo que no primeiro ano de Dário, rei dos Medos, ajudei-o e dei-lhe apoio. No início da administração persa, queridos, o mensageiro divino levantou-se para animar e fortalecer a Dário. Isso sugere que, apesar dos reinos do mundo estarem sob o domínio demoníaco, os seus governantes humanos podem ser libertos desse controle e usados em um propósito divino, se Deus assim o quiser. Dário, embora ímpio, foi instrumento nas mãos de Deus para a libertação do povo de Deus do cativeiro babilônico, queridos. E Gabriel diz que foi grande o apoio neste projeto. Precisamos, queridos, orar a Deus para que envie anjos sobre a nossa nação. Anjos que nos ajude a tornar o país menos corrupto, mau, perverso, que liberte a nossa nação da opressão do inimigo e que esta nação, então, possa ser livre para servir ao Senhor. Oh, queridos, como é importante a nossa intercessão, que nós possamos invocar os céus para que o Senhor também designe seus anjos poderosos para nos ajudar. Mas eu quero te chamar a atenção, porque falar do capítulo 11 sem recorrer à história fica muito difícil. Então, eu quero que você redobre a tua atenção nesta manhã, porque um dos destaques desta profecia é a maldade de Antíoco Epifânio contra o povo de Deus e contra Jerusalém, a cidade santa. Além disso, há profecia sobre o estabelecimento da monarquia grega, que se instalava sobre o resto do Império Persa. Antíoco Epifânio, que é chamado de Antíoco Louco, ele recebeu muita atenção neste capítulo devido ao grande mal que iria causar. Um homem extremamente corrupto e profano. Não temia a Deus ou a qualquer divindade. Completamente avesso à religião, ele perde o trono e a glória quando ele está no maior período de perseguição aos judeus, e isto para deixar bem claro que não há outro Senhor senão o Deus de Israel.
Oh, queridos, o nosso Deus está no controle da história. Preste atenção aqui, queridos. Recorrendo à história, eu preciso dizer aos irmãos que o anjo informou a Daniel que a atual liderança do Império Persa seria sucedida por 4 governantes. O primeiro foi Cabides, filho de Ciro, que subiu ao trono em 530 a.C. Ele foi seguido pelo Pseudo Esmerdes, que reinou por um curto período de tempo, em 522 a.C. Ele foi sucedido por Dário I, Estampes, que governou de 521 a 486, segundo a história. Ele, por sua vez, foi sucedido por Xerxes, conhecido no livro de Ester como Assuero, também conhecido nosso por causa da palavra de Deus, que governou de 485 a 465 a.C., e Xerxes era o mais poderoso, influente e rico dos 4. Durante o seu reinado, ele lutou com grandes forças e guerras contra a Grécia. Mas veja bem, pois o texto diz no verso de número 3 que um poderoso rei se levantaria, um rei valente. O poderoso rei foi Alexandre, cuja ascensão também foi profetizada. Ele era o ventre e a coxa de bronze da imagem de Nabucodonosor no capítulo 2 do livro de Daniel. Depois ele aparece como leopardo alado, também em uma revelação que Deus dá ao profeta. E por fim, como o chifre que surge no bode. Preste atenção aqui, queridos. Em 334 a 330 a.C., Alexandre conquistou a Ásia Menor e a Síria e o Egito e a terra do Império Medo-Persa. Suas conquistas se estenderam até a Índia antes da morte de Alexandre, aos 32 anos, em 323 a.C. Poucos anos após a morte de Alexandre, o seu reino foi dividido entre seus 4 generais, como já falamos nos nossos devocionais anteriores. Seleuco sobre a Síria e a Mesopotâmia, Ptolomeu sobre o Egito, Lisimago sobre a Trácia e partes da Ásia Menor, e Cassandro sobre a Macedônia e a Grécia. Essa divisão foi antecipada pelas 4 cabeças do leopardo e pelos 4 chifres que surgiram no bode, revelações dadas a Daniel. Alexandre, ele não fundou nenhuma dinastia de governantes. Como ele não tinha herdeiros, seu reino foi dividido e o império foi marcado pela divisão e fraqueza, com conflitos entre Ptolomeus e Seleucidas. Os Ptolomeus que governaram o Egito eram chamados de reis do sul, e os Seleutas que governaram a Síria e ao norte de Israel eram chamados de reis do norte. Queridos, os versículos de 5 a 20 fornecem muitos detalhes do conflito contínuo entre os Ptolomeus e os Seleutas, durante o qual a terra de Israel foi invadida, primeiro por um poder e depois pelo outro. Queridos, Daniel capítulo 11 é um dos capítulos mais difíceis de se interpretar. Os acontecimentos descritos são com frequência condensados e vagos, levando às mais diversas interpretações. Existe uma concordância majoritária quanto à primeira parte. Contudo, à medida que o capítulo avança, as divergências se multiplicam, inclusive entre os que compartilham a mesma visão teológica. Mas, queridos, preste atenção numa coisa aqui. Embora nem todos os detalhes fiquem claros, a mensagem básica é que Deus
é o Senhor da história. E a despeito dos governantes terrenos e de suas ações, Ele vencerá o mal e salvará o seu povo. Por isso, nesta manhã, eu quero convidar você a crer no domínio deste Deus. Ele está no controle da história. Ele está no controle da tua vida. Por isso, eu te convido a levantar a sua cabeça e a crer no cuidado deste Deus para com a sua vida. E te convidar nesta manhã para que ore comigo. Ore, vamos orar e invocar este Deus agora. Querido e eterno Deus, Senhor, eu creio que a tua palavra é verdade e também creio que tu estás no governo de toda a história. Tu és o Senhor de todos os tempos, de todas as épocas, pois tu reinas de geração em geração. Ó Deus, ainda que o Senhor, ó Deus querido, seja um Deus tão bom, capaz de dar ao homem a decisão de escolher entre o bem e o mal, tu sempre reinarás e estarás no domínio de todas as coisas. Pai, eu quero te pedir nesta manhã que a sua forte mão esteja sobre nós, esteja sobre a nossa casa, esteja sobre a nossa vida, esteja sobre tudo o quanto, Senhor, consagramos a Ti, ó Deus, nesta manhã em oração. Pai, abençoa o Teu povo, abençoa esta nação, envia, Senhor, os Teus anjos, para que também, ó Deus, guerreie contra as forças do mal e liberte a nossa nação, Senhor. Pai, assim como Daniel orou, nós também oramos e entregamos tudo, Senhor, nas Tuas mãos, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero terminar dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.